Bom dia, paz seja convosco. Quando eu voltar para Belo Horizonte, que vai demorar um tempo, que eu fico uns 15 dias fora agora, até no dia 29, eu quero chegar em Belo Horizonte e dizer assim que eu encontrei um pessoal muito parecido com a gente em São José do Rio Preto. Amém? Eu fui muito bem recebido aqui, estou sendo muito bem recebido e tenho certeza absoluta que, assim, Minas... não é só Minas Gerais que recebe bem, né? São José do Rio Preto também tem um pessoal muito lindo, muito top, um ambiente muito bacana, uma atmosfera de Deus nessa manhã aqui, que para mim assim, foi algo maravilhoso. Como que a igreja em célula tem algo diferente, né? A sensação que a gente tem é que parece assim, quando a gente vai num culto de uma igreja que trabalha em célula, a presença de Deus parece que ela é mais forte, as pessoas estão mais abertas a receber a presença de Deus, e não só isso, usufruir também da presença, porque nós sabemos que Ele está presente em todo lugar, a questão maior é se a gente está usufruindo da presença dEle. E hoje no louvor aqui eu pude sentir isso, então eu estou muito feliz hoje de manhã, estou muito feliz. Coloca a mão direita sobre o seu coração, fecha seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso, né? Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra nessa manhã. Senhor, nós queremos em primeiro lugar, Senhor, Te agradecer porque nós acordamos hoje pela manhã e isso já é um milagre na nossa vida. Então, Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque isso é um sinal muito bom, porque o Senhor ainda conta conosco nesse dia. O Senhor espera que a gente nessa manhã receba uma porção do Teu coração sobre a nossa vida. E Pai, nós Te pedimos, nos dê discernimento, sabedoria, para entender a Tua mensagem nessa manhã. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é a pessoa mais interessada nisso, em preparar para que nós possamos impactar o lugar aonde que a gente está. Obrigado pela cidade de São José do Rio Preto, Senhor. Obrigado por todas as lideranças. Obrigado pelo pastor dessa igreja, pela sua família. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui presentes nessa manhã. Nós Te agradecemos e Te pedimos que fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do primeiro verso de número 1. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Podeis assentar no seu lugar. Eu
eu sou uma pessoa assim que eu entendo no meu coração que seja qual for a palavra que a gente lê na Bíblia, independente aonde que eu esteja, se em casa, se fora, se no púlpito ou se no banco, eu sempre entendo isso desde o princípio, que é Deus falando comigo diretamente. Não importa o lugar que eu esteja, quando eu abro a palavra de Deus e quando eu vou ler alguma coisa, seja em qual for lugar, na palavra de Deus, eu sempre entendo que é Deus falando para a minha vida. E nessa manhã não é diferente. Eu entendo que Deus, através dessa palavra, depois que nós acabamos de ler, quando a gente estava lendo, Deus já estava falando comigo e com você. E eu gosto muito especificamente dessa passagem de 2 Reis capítulo 4, porque essa passagem, se a gente olhar ela assim com detalhes, a gente vai perceber que, apesar de ser escrita muitos anos atrás, ela é muito atual. É como você pegar um jornal, por exemplo, e começar a ler sobre as coisas que acontecem na nossa sociedade. Uma coisa aqui para mim fica claro, que Deus, desde o início, Ele projetou uma unidade de pessoas para construir a sociedade, e uma unidade de pessoas para formar a sua igreja, que é a família. Nós acabamos de ler, estamos meditando aqui nessa palavra, sobre uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, mas ela para mim, ela é muito presente, porque se trata de uma família, e não de uma família qualquer, uma família que ela estava vinculada diretamente à igreja desse tempo, porque essa mulher, segundo ela mesma está dizendo aqui, que o seu marido que havia morrido, era um dos discípulos dos profetas. É como a gente viesse para hoje, e isso acontecesse, por exemplo, com um pastor titular de uma igreja, e esse pastor tinha pastores auxiliares, que são seus discípulos diretos, ou com o supervisor, que tem como discípulos diretos o seu líder de célula, ou o líder de célula, que tem como os discípulos diretos o seu núcleo, aqueles que estão mais próximos, aqueles que vocês trabalham para formar. Então, eles estão ali naquele momento como discípulo. Então, essa história traz para mim e para você uma família cristã que estava vivendo uma dificuldade naquele momento. E como que hoje, a gente observando a nossa igreja, a gente começa a olhar para as famílias e a gente começa a perceber que, de uma forma ou de outra, em algum momento, nós estamos passando por alguma perda. Algo está acontecendo dentro do nosso núcleo familiar que tira a nossa base, tira a gente da nossa firmeza, abala as nossas estruturas. E há algum tempo atrás, 5, 10 anos, a gente não ouvia muito de notícias dentro da família cristã. As notícias de coisas ruins que aconteciam na família, ela acontecia, na verdade, à nossa volta, próximo de nós. E muitos de nós chegou a pensar que muitas coisas que acontecem com as famílias que ainda não têm esse relacionamento com Cristo, não iria acontecer conosco. E o que a gente começa a perceber com o passar dos anos, com as notícias que lemos, que essas coisas, essas tragédias, esses momentos difíceis, essa falta, essa perda de alguma coisa, ela começa a se aproximar muito, e a gente começa a ver muitas notícias dentro da igreja, onde que por algum momento, em alguma hora, em algum dia, ela bate na nossa porta e acontece ali dentro da nossa casa. Então, para mim, essa leitura que nós acabamos de fazer, parece muito com aquilo que está acontecendo na nossa nação hoje. Que a gente percebe que a nossa família, a família cristã, ela está tendo alguns sofrimentos que a gente não tinha antes no passado. Parece que essas coisas começaram a penetrar dentro da família cristã de uma forma muito forte. Há muito pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, a gente não tinha notícia, por exemplo, que uma pessoa do meio cristã, seja ela uma nova convertida, uma recém-batizada, ou até mesmo com 30, 40 anos,
A gente nunca tinha notícia que essas pessoas poderiam tirar a sua própria vida, porque ela tinha um entendimento diferente da vida. Ela sabia que naquele momento ela estava correndo um risco, então ela evitava. Apesar de pensar nisso, sim, ela pensava, mas ela sempre evitava, ela buscava um socorro imediato para que isso não acontecesse. Mas agora nós começamos a perceber que isso está dentro da nossa casa, está dentro do meio cristão. Nós temos pastores com estresse tão profundo, sofrendo tanto, que esses homens que a gente tinha como referência de nunca fazer algo desse nível, já começaram a tirar suas próprias vidas. Eu falo para vocês de experiência bem recente dentro da superintendência, que eu sou superintendente. Na cidade de Viçosa, uma das igrejas mais antigas de lá, nós tínhamos lá uma diaconisa, que a igreja começou na garagem da casa dela. Então era uma pessoa que estava acompanhando a igreja desde quando essa igreja nasceu, e nasceu dentro da sua casa. Era uma pessoa que tinha um certo poder de posse de terreno naquela cidade, e ela, há um ano e meio atrás, ela fez um negócio com alguns empresários, e cedeu esse terreno, que ficava bem no centro da cidade, para que fosse construído um edifício ali. E ela ia pegar parte dessa construção em favor do preço do terreno. Só que veio essas dificuldades que todos nós conhecemos há 2, 3 anos atrás, que o nosso país começou a sofrer e começou a não ter mais um crescimento econômico, mas começou a regredir com relação a isso. E esses empresários, esses investidores, não tiveram condições de arcar com esse compromisso. E ela começou a entrar em desespero, porque ela é a única pessoa na casa dela que era cristã. E aí os filhos começaram a pressioná-la, e o marido já tinha morrido há mais de 15 anos, e os filhos começaram a pressioná-la e dizendo para ela assim: como que a senhora fez um negócio desse? Agora nós vamos ficar sem nada. E eu não estou falando de pessoas que não têm posse, são pessoas bem posicionadas na sociedade da cidade. São médicos, são engenheiros, são advogados, inclusive uma dentista na família. E eles começaram a pressionar a mãe de tal maneira, uma mãe que já estava com 67 anos. Um belo dia de madrugada, ela acorda 3 horas da manhã, vai numa ponte da cidade de Viçosa e tira a vida. Ou seja, essas coisas que pareciam que não aconteciam, agora estão acontecendo. Queridos, isso é um sinal que nós devemos prestar atenção. Sabe por quê? Porque Satanás está desesperado para matar a igreja de Cristo. Ele está se esforçando nisso. E de que forma que ele está fazendo isso? E qual uma das formas que ele faz isso? Ele vai diretamente no seio da igreja, que é a família. E de alguma forma, traz alguma coisa que cria instabilidade, para as pessoas entrar num momento de desespero e fazer coisas que não deveriam fazer. E às vezes nós procuramos soluções em outros lugares, porque essas soluções nos é colocada para que a gente, de verdade, não vá na direção certa que a gente deveria ir. Procurar soluções que a gente, por uma sã consciência cristã, não deveria de procurar. A gente começa a descobrir que tem gente dentro da igreja, pastor, que vai atrás de centro de macumba para procurar soluções para um problema que ela não consegue resolver. Então, essa mulher mostra para mim e para você isso. Por quê? Porque ela estava vivendo um momento muito difícil. Naquela época, perder a referência do pai de uma família era algo muito complicado. Era tão complicado que ela estava numa situação que ela não conseguia cumprir os compromissos que o marido havia feito antes. E ela entrou em desespero, por quê? Porque quando você está numa família, numa casa, seja você o esposo ou a esposa, a mãe ou o pai, e que começa a lhe faltar aquilo que você leva para a boca dos filhos, as coisas ficam muito complicadas. Porque nós sabemos muito bem que pai e mãe tira do que tem para os filhos.
Só que agora não tem onde tirar. Então ela estava numa situação muito delicada, muito difícil. E ela era uma família de dentro da igreja. É interessante que em nenhum momento você vai ver ela procurando uma outra alternativa, a não ser um homem de Deus. Por quê? Porque ela sabia e tinha consciência que as pessoas não poderiam resolver o problema dela. E olha que a questão dela não era uma questão espiritual, era uma questão financeira. Que ela poderia, por exemplo, correr atrás de um agiota para resolver o problema. Olha, tem alguém batendo lá na porta, eu estou devendo, e você é o cara do dinheiro, me empresta aí para me resolver um problema. Aí o que ela ia acontecer? Ela ia arrumar 2 em vez de 1. Porque normalmente é assim. Quando você vai no agiota pedir um dinheiro para você cobrir uma sua dívida, você arruma 2 dívidas. A do agiota e você não consegue nem pagar essa. O que essa mulher fez? Independente do momento que ela estava vivendo, que a sua família estava vivendo, independente de ser um caso financeiro, ela procurou a pessoa certa. Ela procurou a pessoa certa. Ou seja, qualquer problema que aparecer na minha vida, na minha família, eu tenho que ter essa consciência que existe uma pessoa certa para me procurar. A maioria das vezes, quando você vê dentro da estrutura da igreja, as pessoas tendo problema nos relacionamentos em casa, seja com os filhos, seja com o esposo ou com a esposa, normalmente o que a gente faz? A gente procura alguém que a gente conhece. E vai pedir opinião, e vai pedir um conselho para essas pessoas. E na maioria das vezes, quando a gente atende casos como esse, pastor, sabe o que acontece? As orientações falam assim: separa, sai da sua casa. Ah, se eu fosse você, eu deixava seu filho para lá. Isso não é filho. O que ele faz com você, filho não faz isso com ninguém. Por quê? Porque nós estamos procurando conselhos em lugares errados. Essa mulher buscou solução no lugar certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que mesmo quando o seu pai e a sua mãe não lhe der nem de alimento, ainda assim o Senhor vai cuidar de você. Então o nosso socorro está nele. Não, o nosso socorro não está em outro lugar, a não ser nele. Por quê? Porque mesmo, já imaginou, queridos, se você é rejeitado pelo seu pai e a sua mãe, esse Deus fala assim: olha, eles te rejeitaram, mas eu não. Eu estou com você. Então esse será sempre a pessoa que nós deveremos buscar o nosso socorro. Sempre será ele. E essa mulher então vai atrás do profeta. Sabe por que ela não vai atrás do sacerdote? Porque o sacerdote naquela época não tinha a mesma função do profeta. O sacerdote ele levava do povo para Deus. Então aqui não era uma questão de levar para Deus, era uma questão de receber de Deus. Então o profeta naquele tempo era a boca de Deus para aquela mulher. Então ela falou assim: olha, se eu for atrás do profeta, ele vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Então, a palavra que pode mudar a sua vida, ela vem de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, a palavra que pode mudar a sua vida, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Seja qual for o problema que você tiver, a palavra que vai mudar aquela situação será sempre a palavra diretamente de Deus. E ela foi nessa busca. Por quê? Porque nenhum homem poderia resolver o problema dela. Na verdade, o único homem que poderia resolver trouxe o problema para ela solucionar. Olha, se você não puder me pagar o que o seu marido me devia, os seus filhos vão pagar. E aqui não era uma coisa simples, dos meninos saírem, ir para lá, trabalhar lá 1 ano, 2, e pagar a dívida. Era um jubileu, 50 anos. O que ia acontecer? Ela ia perder o contato com os filhos. Os filhos não iam pertencer mais à prole dela. Agora eles seriam escravos por 50 anos. Acabou a vida dos meninos. A esperança que ela tinha de um casamento, sabe? De fazer com que a família dela crescesse, acabou, porque agora a função deles era ser escravo.
E provavelmente iam virar algum eunuco da vida daquele senhor. Então, acabou. Ou seja, não era somente uma dívida, a sua família estava terminando ali. Então ela sai e vai atrás do profeta, porque ela acreditava que o profeta tinha uma palavra de Deus para a vida dela. E é interessante porque esse momento que ela encontra com esse profeta, eu imaginava que ela chegava lá e é assim às vezes as pessoas têm um problema financeiro, e muitas das vezes eu já atendi pessoas que chegam e dizem assim: pastor, me empresta aí R$1.000. Eu falo assim: para que tu quer? Ah, não, porque eu estou com uma dívida, preciso de pagar. Porque ela também veio com essa esperança. Porque o problema não era espiritual, era financeiro. Então ela esperava que aquele profeta, que era um homem muito bem sucedido, porque ele representava Deus, ela esperava que ele poderia colocar a mão no bolso e dizer assim: olha, vai lá e paga, está resolvido o problema. Eu penso que ela saiu de casa pensando assim: Deus vai tocar no profeta, e ele vai resolver o meu problema financeiro. Só que Deus não trabalha como a gente imagina, porque os pensamentos de Deus são muito superiores ao nosso. Graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque Ele sabe resolver coisas através da sabedoria. Ele entende que não basta resolver o seu problema de agora. Quando Deus resolve para você agora, Ele não só está pensando no agora, Ele está pensando naquilo que ainda vai acontecer. Deus não faz nada no tempo nosso. Tudo que Deus faz nessa terra comigo e com você sempre vai ecoar na eternidade. Sempre vai ecoar na eternidade. E aí então aquela mulher com esperança de resolver um problema financeiro, Deus queria ir muito mais além de um problema financeiro. Deus queria, em primeiro lugar, sabe fazer o quê? Curar aquela família. E aí Deus, em vez de resolver o problema para ela, Deus entrega um desafio para ela. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: está com um problema aí? Deus vai entregar um desafio para você. Veja bem, querido, eu tenho uma necessidade, estou apresentando para Deus, e Deus vira para mim e fala assim: não, olha, vou entregar um desafio para você. Qual que era o desafio? Aqui, ó, é o seguinte: tu vai pedir os seus meninos ir na vizinhança, pegar vasilhas, leva para casa, fecha a porta e vai orar. Ou seja, ela foi com o bolso vazio e voltou com o bolso vazio também. E Deus disse para ela assim: olha, eu vou te dar um desafio, vai lá, vai nas vizinhanças, pede os seus meninos para pegarem vasilhas vazias, trazem para sua casa, fecha a porta e vai orar. Porque apesar de ser financeiro, nós vamos resolver isso no campo espiritual. Tudo, queridos, acontece primeiro lá em cima, para depois se realizar aqui embaixo. Mas tudo que se realiza lá em cima, sempre vai depender de uma ação daqui de baixo. O céu reage a uma ação minha e sua. É isso que Deus estava buscando naquela mulher. Reage, pelo amor de Deus. Não fica parado me esperando aí não, faça alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando você fizer alguma coisa, aí eu posso fazer. Você vai dar legalidade para mim fazer um milagre dentro da sua casa. Só que às vezes a gente fica esperando o milagre acontecer. Ontem eu falava disso aqui. O pastor às vezes vem aqui, pede uma casa para abrir uma célula, para multiplicar uma célula, chega para o irmão fala assim: ah, pastor, eu estou orando, se Deus falar comigo, ei, Deus já falou quando Ele te deu a casa, Deus não precisa te falar de novo. Ele te deu a casa, para que Ele te deu a casa? Para a mesma casa que Ele deu para essa mulher, para fazer a mesma coisa. Para curar a sua família e para você poder curar outras. É muito pouco ter uma casa só para a gente dormir nela. Por quê? Porque as pessoas dormem em qualquer lugar. Agora, se Deus deu a gente um lugar e uma casa, é porque Deus tem um propósito com esse lugar, com essa casa e com essa família que está lá, para curar outras famílias. E Deus não depende da nossa situação. Deus não dependeu da situação dessa família que perdeu um homem. Era uma mulher e filhos, e Deus resolveu fazer algo diferente lá. Porque Deus provocou essa mulher. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, você precisa ser provocado por Deus. Deus é especialista, queridos,
em trazer situações para a minha vida e para a sua, que nos traz desconforto, que a gente não consegue encontrar solução, para a gente depender única e exclusivamente dele. Essa mulher então volta para casa, pega os meninos e diz para eles assim: olha, vai aí nas vizinhanças, traz vasilha, vazia. Mas não era uma vasilha qualquer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua casa, quando você guarda o arroz, o feijão, o açúcar, o café, a farinha, você põe em qualquer vasilha? Sim ou não? Tem a vasilha de arroz, sim ou não? De feijão? De açúcar? Então qual a vasilha que ela pediu os meninos para buscar? De azeite. A de arroz não serviria, porque naquele tempo ainda era mais rigoroso isso. Não se colocava azeite em qualquer vasilha. Azeite era um produto muito especial, servia para muitas coisas. Então tinha uma vasilha especial para guardar o azeite. Então os meninos foram na casa das pessoas buscar a vasilha de azeite. Não era um tempo de muita fartura. Então eu não sentia várias vasilhas de azeite. Se tinha uma vasilha de azeite. Olha que lindo isso. Deus começa através dessa mulher já fazer o milagre. Sabe por quê? Porque as vasilhas que foram recolhidas era sinal que na casa daquelas pessoas não tinha azeite. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus quer dar para você algo, para você, para a sua família, que aquelas famílias lá de fora ainda não têm. É por isso que às vezes nós passamos por momentos difíceis, para a gente depender só de Deus, para que as pessoas possam perceber que a gente depende de Deus, para que as vidas delas possam ser transformadas e da família também. Os meninos voltam, trazem vasilhas. Olha, eu lembro, quando a gente morava no interior de Minas, ou quando a gente ia na casa dos meus avós, e no interior de Minas tem um costume de assim, comprar as coisas, existe uma fartura na mesa, mas não se compra nada para perder. Toda semana, ou de 2 ou de 3 em 3 dias, se vai na venda comprar para aqueles dias seguintes que precisam utilizar. Tem uma mesa farta, mas não se compra nada para perder. Eu lembro que a minha mãe ficava vigiando a gente no almoço e no jantar, e o prato tinha que ficar limpinho. Não podia desperdiçar nada. Eu lembro disso. E lembro também que uma vez a minha mãe chegou umas visitas lá em casa, e minha mãe queria fazer um café. Só que quando minha mãe foi na vasilha de açúcar, faltava açúcar. Minha mãe me deu um canequinho de massa de tomate, que a gente mesmo fazia. E com a massa de tomate mesmo, a gente colocava rebite e fazia aquela alça pequenininha. Até hoje tem muita gente que usa essas medidas dentro de lata de mantimentos. Eu pegava um canequinho daquele, e minha mãe falava assim, ó, vai na casa de fulano, vai lá, pede uma porção de açúcar. E eu ia na casa de fulano, e por que essa pessoa me dava o açúcar? Porque ela me conhecia. Porque eu tinha um relacionamento naquela casa. Minha mãe nunca me mandou na casa de alguém que a gente não conhecia para buscar algo. Sempre na casa de pessoas que a gente conhecia. Sempre na casa de pessoas que a gente tinha relacionamento. E a gente não era nem crente nesse tempo. Eu chegava lá, pegava o açúcar e levava para casa. Sabe qual foi o desafio que Deus deu para essa mulher? Deus queria mudar aquela comunidade, mas através dessa família, que parecia que estava perdida, que parecia que lhe faltava tudo. Porque é assim mesmo do jeito que a gente vem, sem nada, nos faltando, a gente perdeu alguma coisa, e Deus fala assim, não tem problema não, queridos, é através da sua vida, da sua família que eu vou mudar aquele lugar. Por isso que Deus não tem problema com casa e nem com mantimento, viu, querido? Porque Deus, quando quer mudar um lugar, Ele não vai atrás de denominação, nem de organismos, Ele vai atrás de pessoas. Ele vai atrás de famílias. Por isso que você está aqui nessa noite. Um dia alguém pagou um preço por você. Foi uma pessoa que pagou um preço por você. Então essa mulher mandou. Então em todas essas casas, pastor, era pessoa conhecida, porque senão elas não dariam uma vasilha de algo tão precioso que elas tinham dentro da sua casa. A minha pergunta para você é, algo que você tem de mais precioso dentro da sua casa, você daria para qualquer pessoa? Não daria.
Você sabe o que a gente dá para qualquer pessoa? Aquilo que a gente despreza. Uma pessoa bate na porta e pede comida, você olha para dentro de casa e vê o que está sendo desprezado e chega lá e entrega para ela. É assim que a gente dá o que não dá, o que a gente não tem valor. A gente dá para as pessoas que a gente não conhece. Mas para as pessoas que a gente conhece, sabe o que a gente faz? A gente prepara a melhor comida. A gente faz algo de especial. Ou seja, para as pessoas que a gente conhece, a gente não dá qualquer coisa. Então essa mulher foi desafiada por Deus para ele perceber o tanto que essa mulher estava penetrada na sociedade. Como que esse tempo parecia com a igreja em célula? Sabe o que Deus está falando? Ontem o pastor me falava algo assim, que mexeu no meu coração, que eles não têm como, célula mexe comigo. Sabe por quê? Porque toda a minha família foi ganha na célula. Até a minha esposa. Então célula mexe comigo. Aí ontem ele falava comigo, que tem uma vizinha falando com ele assim, ó, vem cá jantar, vem cá almoçar. Aí ele falou comigo assim, amanhã nós vamos almoçar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vai almoçar lá. Sabe por quê? Porque ninguém está chamando ninguém para almoçar dentro de casa. Chama pessoas que para elas são especiais. Deus está escancarando as portas. E às vezes a gente não percebe isso. Porque Deus, querido, quando Ele entra numa família, não é só para mudar aquela família, é para mudar toda aquela comunidade que está em volta daquela família. E Ele vai criar a situação para isso. Esses filhos, então, traz as vasilhas, coloca dentro, olha que coisa absurda, problema financeiro. Deus pede àquela mulher para orar, para multiplicar azeite. Nada a ver, pensa. Às vezes Deus está mostrando para a gente assim, ó, faça isso aqui, aí você fica assim, não Deus, mas eu preciso é disso. Faça isso meu filho, vem para cá, não, mas eu quero ir para cá. E aí Deus fica impedido de fazer o milagre lá onde é que você precisa, porque você não obedeceu Ele e não mandou buscar vasilhas para Ele multiplicar o azeite. E os meninos chegam, eu imagino, sabe, que eu voltava buscando esse pouco de açúcar, todo feliz, porque para mim, a minha família era reconhecida, as pessoas davam, a gente não precisava de pegar açúcar depois, pastor, e levar de volta, não, as pessoas davam açúcar, elas sentiam prazer em ajudar, porque aquela pessoa estava recebendo alguém. Olha que ambiente celular que essa mulher vivia, e que Deus já falava sobre isso lá atrás. E aí ela entra, fecha a porta, e um problema financeiro começou a ser resolvido em Mateus 6. Fecha a porta, fique você sozinho lá, porque lá eu posso revelar os meus segredos para você. Rapaz, segredo de Deus, fecha a porta, porque lá Ele vai revelar para você como você vai resolver aquilo que você está enfrentando lá. Cara, não é ficar batendo perna, não é ficar se esforçando, não é ficar usando a sua inteligência, não. Deus quer que você vá para um lugar onde Ele vai te revelar aquilo que vai resolver os problemas. Porque às vezes não é da nossa maneira, não é da nossa forma, é da forma de Deus. E Deus trabalha no sobrenatural. Parece uma coisa esquisita, mas vai fazer. E ela entra, começa a orar. Eu fico imaginando quando ela pegou a vasilhinha de azeite dela, que ela falou que só tinha um pouquinho é que não dava para fazer nem nada, acho que nem para ungir dava. E ela começa a orar ali, e pela fé ela começa a derramar algo que ela não tinha. Escuta, Deus não vai usar as mesmas armas que o seu inimigo usa contra você. Porque senão, lá naquele tempo de Davi, quem tinha enfrentado Golias era Saul. Porque Saul tinha as mesmas armas. Escute, vocês sabiam que Saul não era tão baixinho assim? A Bíblia fala assim que o maior de Israel ficava abaixo dos seus ombros. Eu descobri outro dia que o maior jogador de basquete que jogou na Liga Americana foi um israelita de 2,27 metros. Saul não era baixinho, que não podia enfrentar Golias, não. As armaduras de Saul não serviam em Davi. E Davi, apesar de ser novo, era forte.
Sabe por quê? Porque Deus não está à procura de guerreiros para enfrentar o inimigo. Deus está à procura, sabe de quem? De filhos. Segundo o seu coração. Você sabe quem Davi era? Um pastor de ovelha, que foi enfrentar um dos maiores guerreiros daquele tempo, que até um guerreiro como Saul tremeu nas bases. Sabe por quê? Porque as armas do Senhor é diferente das nossas. Essa mulher começou a orar, queridos, e aquele azeite começou a multiplicar. Segredos de Deus. Esse azeite começou a multiplicar. E eu fico imaginando, quando ela derramava aquele azeite, ela começou a se assustar. Porque eu acho, pastor, que ela até parava de vez em quando e olhava para dentro daquela vasilha. E quando ela olhava para lá, tinha um pouquinho que ela tinha. Mas quando ela derramava o azeite na vasilha, ele se multiplicava. E ela enche todas as vasilhas. Quando ela viu aquela possibilidade de milagre acontecendo dentro da sua casa, ela esqueceu da dívida. Ela só lembrou que ela precisava de vasilha. Quando nós vamos para o quarto procurar a Deus, Deus faz a gente esquecer dos problemas. Deus faz a gente não ver os problemas como Golias, mas olhar e ver o tamanho que ele é diante do problema que você tem. Acabou as vasilhas. Ó, traz lá mais, ó, o negócio aqui está top. Não é assim ou não? Quando o milagre começa a acontecer, você fala assim, meu Deus, o negócio está top, traz mais, eu quero mais. Só que aí acabou as vasilhas. Ela para, a Bíblia diz assim, e o azeite cessou. Ficou só o resto. Agora olha aqui para mim. O profeta diz para ela, pega as vasilhas cheias e vende e paga a sua dívida. Ei, que doideira é essa? As pessoas tinham azeite, tinham dinheiro, mas não tinha azeite para comprar? Ninguém tinha azeite, não era só ela. As pessoas tinham dinheiro, ela não. Aí agora aqui, Deus fez o milagre do azeite. Deus disse para ela assim, olha, agora tu vai lá e vende os azeites. Você sabe o que eu aprendi aqui? O azeite que você tem, nenhum dinheiro pode pagar. O que Deus tem para te dar nessa manhã, o homem não pode comprar. O que Deus quer derramar na sua casa, nenhum homem pode te dar. Só Ele pode te dar. E aí o profeta diz para ela, escuta, agora tu vai viver com o resto. Ou seja, vai voltar da onde você começou. Imagina a cabeça dessa mulher. Resolvi o meu problema, só que não tem comida dentro de casa. Mas a palavrinha é, viva do resto. Olha aqui para mim, essa mulher acordava de manhã, não tinha nada dentro de casa. Ela lembrava que quando ela não tinha, ela teve que buscar, e o profeta disse para ela assim, olha, vai para dentro do seu quarto, fecha a porta e ore, porque Ele vai multiplicar o azeite. Ela acordava de manhã cedo. Como você acorda e vai fazer o café? Hoje de manhã eu comi ovos mexidos. Eu lembrei dessa mulher. Ela acordava de manhã, pegava o potinho de azeite, o resto, e falava assim, Senhor, o Senhor é o Deus que multiplica. O Senhor é o Deus que faz milagre. Eu preciso de azeite. E começava a derramar a vasilha, e o azeite saía. Ela fazia o café da manhã, quando ela olhava para a vasilha de azeite, o resto ainda continuava lá. Meio-dia, pastor, ela ia para o almoço, olhava para a vazia, um resto, mas Deus disse que eu vou viver do resto. E, Senhor, multiplica o azeite, e ela jogava, e o azeite saía, ela fazia o almoço. Ela terminava, quando ela olhava, tinha o mesmo resto de azeite antes. Ela ia para a janta e falava assim, Senhor, faz um milagre de novo.
E ela começava a derramar e a janta ficava pronta, mas ela viveu do resto. Você sabe o que eu aprendi aqui, queridos? Que Deus não vai entregar para mim e para você mais daquilo que a gente merece. Sabe por quê? Porque o milagre que Ele começou, o milagre que Ele está fazendo aqui nessa manhã, Ele vai perdurar, porque você vai viver da dependência de Deus. Amém? E olha que lindo, era do resto que ela ia viver. A gente sabe muito bem que dinheiro é muito importante para a gente. Aí você imagina, pastor, terminou o azeite da casa do vizinho. Aí o vizinho procurava, não tinha. Aí ele falava assim, é na casa da mulher do discípulo do profeta que morreu. Lá tem azeite, vamos lá. Aí a pessoa ia buscar o azeite. Quando chegava lá, batia na porta, eu vim buscar azeite. A mulher falou assim, não, mas eu não estou vendendo. Não, mas da outra vez que eu não tinha, o único lugar que eu encontrei o azeite foi aqui. Aí ela lembrava assim, mas Deus disse para mim que eu ia viver do resto. Então o mesmo milagre que Deus fez na minha vida, vai fazer na vida dela. Traz a vasilha aí e deixa eu colocar o azeite. Sabe por que você precisa ir lá almoçar? Porque só o Senhor tem azeite que aquela mulher precisa. Você sabe por que você precisa de relacionar com as pessoas? Porque só você tem um azeite que ela precisa. Aquelas pessoas precisam de azeite. Deus não vai lá derramar azeite. Deus vai usar você para levar o azeite até elas. É isso que Deus quer fazer. Sabe? Deus, por incrível que pareça, Ele precisa de você. Porque Deus só vai encher alguém se essa pessoa permitir que ela possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E é através de você que Deus vai alcançar essas pessoas que estão precisando de azeite. E aí, queridos, a sua casa, ela não é só para você morar. O seu carro, você precisa dele para trabalhar? Ótimo. Mas o seu carro é para buscar as pessoas que não têm condições de sair da sua casa para vir para a igreja, para ir para a célula. É só vasilha de azeite. A sua casa é só vasilha de azeite. O lugar onde é que você trabalha, Deus não tem problema de alimentar ninguém, pastor. Sabe por quê? Senão aquele povo não ficaria 40 anos no deserto, sem ter lugar para trabalhar, e Deus levava comida para eles. Deus não tem problema de sustentar você fisicamente. Então não cabe na minha cabeça, de tudo aquilo que vem no meu bolso, seja só para mim sustentar. Porque eu posso ajudar pessoas que não têm condições de sustentar. Eu estava conversando com o pastor ontem, e falava com ele que eu fui no país El Salvador, aqui na América Central, em São Salvador, a capital, tem uma igreja em células. E nós fomos lá para ver, porque algo lá nos chamou a atenção, uma igreja local que tem 200 mil pessoas. Como é que essa igreja acontece? E quando nós chegamos lá, a atmosfera do lugar era muito diferente. As pessoas, era uma disputa para entrar dentro da igreja, para assistir o culto. Elas chegavam 30 minutos antes, e durante esses 30 minutos, não é que elas ficavam lá fora esperando, não. Elas entravam e elas oraram, todas elas, durante 30 minutos, para depois o culto acontecer. E eu estou falando de uma igreja muito tradicional, uma congregação cristã do Brasil, que está fazendo ainda a transição com 200 mil pessoas para a célula. Lá nós temos um monte de mulheres com véuzinho na cabeça. O louvor é todo mundo sentadinho, bate palma sentado. Aí os quadrangulares foram para lá, bagunçou o negócio tudo. Tinha uns 40 pastores, nós ficamos em pé, e todo mundo sentado, batendo na mão, e a gente lá. Eita. E a gente escandalizou o povo. Aí um pastor chegou perto da gente e falou assim, o pessoal não está acostumado com isso aqui não, mas já que está, deixa.
E a gente ficou em pé e fazia bagunça, aquela coisa toda, e todo mundo olhando para a gente. Um ano depois nós voltamos. Eles ainda estavam sentados, mas eles ficavam assim, ó. Você consegue entender? Eu estou falando de uma igreja tradicional, mas esse povo tinha uma presença de Deus absurda. E nós fomos lá entender assim, por que que eles trabalhavam, como que eles trabalhavam para alcançar as outras famílias, para alcançar as outras pessoas. A gente imaginou assim que todo final de semana tinha aqueles movimentos que nós fazemos aqui, em bater em porta, sair na rua, falando de Jesus para as pessoas, que é muito bom. Não existe no Brasil uma igreja que ganha mais pessoas para Cristo do que a Quadrangular. As outras podem até cuidar para a gente, mas a gente é campeão em ganhar. Só que agora a história está mudando para a gente aqui, porque a gente está aprendendo a cuidar. Por isso que hoje a igreja que mais cresce no Brasil é a Quadrangular. Vocês sabiam que nós saímos do 5º lugar para o 2º? Vocês sabiam que a igreja do Evangelho Quadrangular, nos últimos 5 anos, cresceu 33%? E aí nós fomos lá visitar para ver esse povo diferente, de uma igreja que cabe 4.500 pessoas só e tem 200 mil membros. Hoje lá tem culto todos os dias, para alcançar essas 200 mil pessoas. E a pessoa que vai no culto de um dia não pode ir no outro. Ela é escalada para ir naquele dia. Aquele dia é a igreja, é uma vez por semana só. Consegue imaginar? Mas lá algo me chamou a atenção, que me lembrou dessa história aqui. Eu perguntei para o pastor assim, pastor, como é que vocês evangelizam aqui? Aí ele disse para mim assim, o nosso evangelismo é por conveniência. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tem um tempão que eu estou na Secretaria de Missões, nunca ouvi falar que se evangeliza por conveniência. Falei, me explica esse negócio. Falei, não, assim, quando uma célula nossa estabelece numa rua, aquela família, ela começa a observar todas as famílias daquela rua. E nós somos caçadores de problemas. Nós começamos a observar naquela rua qual é a família mais desesperada que tem. Qual é o pior problema que existe naquele lugar. Quando a gente encontra, nós entramos para dentro deles. Nós vamos lá visitar, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar, ou então eles vão na nossa casa. Eu falei assim, e aí eles vão para a célula? Eu falei assim, não, pastor, é por conveniência, calma. E aí nós identificamos o problema e partimos para dentro para resolver. Eu falei assim, cara, mas e se a pessoa tiver um problema muito sério? Ele falou assim, eu disse para o senhor que é o pior, não é? Eu falei assim, então fala para mim, para vocês que é o pior. Eu falei, um câncer, uma AIDS, um pai desempregado, é desse tipo que a gente gosta. As coisas mais difíceis. Falei, cara, mas e como é que vocês fazem? Pastor, a gente jejua e ora. Só isso que a gente faz, porque Jesus falou assim que o pior demônio sai com jejum e oração. Então não é um problema nosso tirar o demônio, o problema agora é de Deus, porque a gente está jejuando e orando. Sabe o que significa isso? Dependência para resolver as coisas. Aí eu falei assim, cara, mas se o câncer demorar, ele falou assim, não demora não, porque Deus é a pessoa mais interessada que essa pessoa se converta. Então ele tem pressa. Ele só precisa de alguém que dependa dele para ele fazer. E aí, tá bom, beleza, mas isso é uma doença. Mas se o marido estiver desempregado, por exemplo, se a família não tiver o que comer, não tem problema. Eu volto para a célula e a célula começa a fazer uma cesta básica para aquela família. E nós fazemos uma vaquinha financeira e damos um dinheiro na mão dele, para que ele possa sustentar a família. Eu falei, tu é doido, é? Ele falou, não. Ele falou, por quê? O problema não é nosso. A ação é nossa. Mas Deus disse que quando a gente estiver numa batalha, Ele sempre vai estar presente. Você sabia que Saul foi chamado para ser rei de Israel com uma única finalidade? Dá uma lidinha na Bíblia que você vai ver. Sabe para que Deus ungiu Saul? Para vencer os filisteus. E na primeira vez ele tremeu. Se ele tivesse lembrado, pastor, que quando Samuel encontrou com ele procurando as jumentas, Samuel diz para ele isso: estou ungindo você, rei de Israel, para que você possa vencer os filisteus. E a hora
que um filisteu chegou diante dele. Ele não lembrou da promessa que Deus havia feito. Aí Deus foi atrás de um pastor, para resolver um problema que um guerreiro, que Deus havia levantado para ser rei, tinha resolvido. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Se a igreja, se eu e você, não resolvermos o problema dessa terra, Deus vai arrumar alguém para resolver. Porque não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito que resolve o problema da sociedade, é a igreja. Porque esse povo não são deles, esse povo é de Deus. E aí, queridos, ele falou comigo, nós fazemos isso. Eu fiquei imaginando assim, puxa vida, se a gente colocar no Brasil na mão quem está desempregado no dinheiro, ele não vai querer trabalhar. Ele falou assim, mas a gente pensava do mesmo jeito. Só que, pastor, deixa eu dizer para você uma coisa, esse é o espírito devorador. Aquele dinheiro que a gente coloca na mão dele, é um dinheiro consagrado a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai arrumar um emprego sim. E ele vai arrumar um emprego, sabe para quê? Porque ele vai querer usar e ajudar outras pessoas com aquilo que ele tem. Então, queridos, o nosso caminho é para uma sociedade cristã, que aquilo que Deus nos dá, nós vamos ter o prazer de ajudar aquele que não tem. Por quê, pastor? Porque é melhor dar do que receber. Preste bem atenção, uma pessoa que fica à procura de receber muito, é uma pessoa miserável, porque ela não tem. Mas uma pessoa que Deus prospera, Ele prospera para não pedir emprestado, mas prospera que você possa dar a quem precisa. É isso, por isso, e aqui eu termino, por isso que lá na igreja primitiva, eles não davam valor a essas coisas. Eles davam valor às pessoas. As coisas são coisas. O brasileiro tem uma propaganda por aí que o brasileiro é apaixonado por carro, sim ou não? Sim, eu sou apaixonado, eu gosto. Quem não gosta de carro aqui? Quem não gosta, levanta a mão. Aí, ninguém levantou, todo mundo gosta de carro. Só que às vezes, sabe o que acontece? Você não tem coragem de colocar um irmãozinho que não tem carro dentro do seu. Esses dias agora, na greve dos caminhoneiros, eu gostei muito de uma fala de um caminhoneiro lá. Ele falava assim, puxa vida, nós estamos paralisando pelo combustível, pelo diesel, mas por que a sociedade não aproveita e também faz isso com a gasolina? Ele falou assim, sabe por quê? Porque antes a gente não tinha carro e a gente andava. Sabe o que veio na hora para mim? Eu posso ser até apaixonado com a minha motocicleta, mas ela não vai comigo para o céu, porque lá eu vou andar a pé. Então, tudo que Deus está te dando aqui, é para você ganhar almas para Cristo. Uma coisa lá, queridos, também me surpreendeu, que chegavam vários ônibus, e eu falei assim, vou lá ver como é que esses ônibus, sabe aqueles ônibus que tem um bico assim nos Estados Unidos, escrito school, sabe? Que é de escola, de autoescola. Aquilo que não presta lá nos Estados Unidos vai para El Salvador. Tem uma base americana lá, então todo ônibus lá que não presta, eles mandam para lá. E lá a pessoa compra e reforma. E aí eu fui ver como é que é esse ônibus por dentro, que eu não conhecia. E a hora que esse ônibus chegou com as pessoas na igreja, aí eu pedi o motorista para entrar no ônibus. Fui lá, quando eu entrei no ônibus, pastor, eu olhei assim, tinha vários versículos bíblicos pendurados. Então, na minha cabeça, aquele ônibus era para levar as pessoas para a igreja, somente. E aí eu chamei o motorista, eu entendo, não falo muito bem, mas entendo um pouco de espanhol, e perguntei para ele, falei assim, nossa, que legal, que eu vi as pessoas saindo dentro desse ônibus cantando. Eu falei, nossa, que bacana, você tem um ônibus específico para trazer as pessoas na igreja? Eu falei, não, pastor, esse ônibus aqui só vem uma vez por semana. Eu falei, você preparou ele para trazer as pessoas? Não, pastor, esse ônibus aqui é de linha coletiva. Aí eu olhei aquele monte de versículo, eu falei, cara, mas você tira para trabalhar? Eu falei, não tiro. Eu falei, como assim? As pessoas, pode ser que não queiram entrar no seu ônibus. Ele falou assim, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que eu vim fazer aqui. Aí eu falei, cara, que legal, você é radical. Ele falou assim, o senhor não viu nada.
Aí ele me mostrou uma televisão de 50 polegadas, de um lado do vidro do ônibus, assim, do lado direito. Ele falou assim, aquela lá é a televisão. Eu falei, estou vendo. Para que ela? Não, porque eu deixo ela ligada no momento que eu estou levando e trazendo as pessoas do centro da cidade até o bairro. E o meu pastor prega ali. Eu falei, cara, mas as pessoas que não conhecem a Cristo não têm muita paciência de ouvir pastor, não. Ele falou assim, pastor, você não está entendendo. Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Estou preocupado com o que eu vim fazer aqui. Eu falei, cara, realmente isso é radical. Ele falou assim, mas ainda não terminou. Sabe por quê? Quando eu chego no final do ônibus, eu paro e fecho a porta. E ninguém não sai sem antes eu fazer o apelo para eles. Sabe por quê, pastor? Eu não estou preocupado com o que eles pensam de mim. Eu estou preocupado com o que eu vim fazer aqui. Então, queridos, aonde é que você trabalha? Tu acha que Deus te colocou lá só para você ter um salário no final do mês? É muito pouco. Ontem eu contava sobre a minha filha aqui. Ela começou a fazer psicologia. E 3 meses que ela estava na faculdade, ela chegou lá em casa e falou que não tinha tempo mais para ir para a célula. Eu disse para ela assim, tudo bem? Então, você vai sair da faculdade, porque papai é que paga a faculdade de você. Não, pai, mas é o meu sonho, eu sei. Mas eu prefiro uma filha no céu do que uma psicóloga no inferno. É simples assim. Sabe o que ela fez? Ela faz uma célula na faculdade de 30 minutos. Queridos, é fácil. Deus é especialista em colocar a gente diante de coisas difíceis. Sabe por quê? Deus nunca vai te dar uma missão que você tenha condições de fazer só. Deus sempre vai colocar na nossa mão. O nosso chamado é algo impossível de se fazer sozinho. Por quê, pastor? Porque a gente não multiplica azeite. É Ele que multiplica. Porque nós estamos de pé hoje pela manhã, porque Ele nos acordou. Você está com vida, porque Ele ainda continua respirando através de você. Porque a hora que esse Espírito sair daí, nós não valemos nada. Eu não sei quando você saiu de casa hoje, se você pensou que com Cristo, às vezes, mesmo perdendo, a gente ganha. Todas as vezes que eu estou diante de uma dificuldade, que eu acho que eu vou ter que perder de fato, eu me lembro da cruz. Você consegue imaginar um pai chamando um filho para uma missão que termina em morte? E que esse filho que veio morrer não tinha nenhuma garantia que de fato o valor da morte dele na cruz não tinha nenhuma garantia. Que aquele ato que ele estava fazendo era para mim a sua salvação, que um dia eu e você iríamos dizer que a gente reconhece Ele como Senhor. Ele não tinha garantia, mas Ele foi. Uma missão de um final de derrota. Ele não foi chamado para vencer. Ele já era o vencedor. Mas precisava de passar por uma perda para vencer. E ele veio, e no momento que ele mais queria que o pai estivesse do lado dele, ele se sentiu só. Mas você sabe o que eu imagino? Que naquele momento que ele se sentiu só, Deus, Ele nunca deixa de trazer uma palavra rema para mim e para você, e não ia deixar para o filho. Eu acredito que naquela hora Ele dizia para você assim, olha, parece uma vitória, parece uma derrota, filho, mas a vitória só está começando, porque daqui a 3 dias, o inferno vai sentir quem você é.
Então é assim que nós devemos tratar o nosso inimigo. Ele pode vir com todas as forças contra você e contra a família cristã, mas pense sempre que aquele que pagou um preço por você, ele não veio para vencer, ele já é um vencedor. E mesmo que essa situação esteja difícil, espera 3 dias para ver o que vai acontecer. Fique de pé no seu lugar.